Boa noite, Jesus. Que bom ter você aqui mais uma noite. Estamos na nossa sequência tão espiritual, tão linda, estudando o livro de Salmos hoje. Vamos meditar no Salmo 18. Ele é um salmo maior, nós vamos dividir ele em 3 partes. Tá? Hoje é a parte 1 do Salmo 18. Vamos dividir em 3 momentos, em 3 dias. Alguns salmos teremos que repartir porque eles são maiores, senão nós gastaríamos muito tempo aqui na nossa meditação da noite. Seja muito bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Que a graça preciosa de Cristo esteja em você, que você agora acalme o teu coração, que você saiba que Deus está entendendo a tua preocupação, a tua ansiedade, o teu medo, e o perfeito amor lança fora o medo. Aqui é um lugar de acolhimento, é um lugar onde nós entregamos nossas dores a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, e você receberá alívio ao teu coração. Talvez o teu sofrimento seja por uma coisa que aconteceu hoje, talvez o seu sofrimento seja por algo que está acontecendo já há bastante tempo com você, talvez seja um sofrimento por causa do filho, da filha, do neto, talvez a tua angústia seja do trabalho, seja do seu relacionamento afetivo, talvez seja até mesmo na sua igreja. Eu e você sabemos que problemas sempre teremos nessa vida, mas também sabemos que sempre teremos Deus ao nosso lado. E eu e Deus formamos a maioria. Você e Deus formam a maioria. Por isso nós confiamos, não seremos abalados. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, se você tem um pedido de oração, já vem aqui nos comentários, escreva, né? Você já sabe, é tão simples, você vai escrever oração da noite, faça o seu pedido de oração. E olha quantas vezes eu vou orar e interceder aqui pelos pedidos de oração e eu me deparo com pessoas agradecendo a Deus porque alcançaram a bênção que procuravam. Se Deus responder o seu pedido de oração, aqui nos comentários, volte e agradeça. Não podemos ser como aquela história que Jesus contou que 10 leprosos foram curados e apenas um voltou para agradecer. Aqui todos nós somos gratos a Deus, eu sei disso. Então, se Deus te respondeu a oração, escreva nos comentários, porque é um testemunho público da tua fé e da tua gratidão a Deus. Fique comigo até o final, nós vamos orar juntos, oração sempre de proteção, de paz, de libertação. Deus está ao nosso lado, Deus é maior que os nossos problemas e Ele vai derrubar o gigante que tem se levantado contra você. Deus abre mares, derruba muralhas e Deus também habita em corações de pessoas sinceras. E é por isso que estamos nessa caminhada. Todo dia lemos um salmo, meditamos, oramos antes de dormir. Então, se você não é inscrito no canal, tem um botãozinho embaixo do vídeo para você se inscrever. É de graça, você não paga nada. Estamos todas as noites aqui, a partir de 15 para as 7 da noite, né? Já estamos aqui para meditarmos, orarmos, buscarmos ao Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor e cremos nele para solucionar as nossas angústias mais profundas. Então vamos começar aqui a primeira parte do Salmo 18. Vamos ler aqui até o verso 18, tá bom? Então vamos ler hoje, pegue sua Bíblia, caneta para sublinhar, Salmo 18, do verso 1 até o versinho 18, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos.
As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me surpreenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença. Aos seus ouvidos chegou o meu grito. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os meus pés. Montou um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o meu refúgio, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que me envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e em raios. Quando os céus trovejou, o Senhor ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Hoje lemos o Salmo 18 até o verso 18. Não é bonito isso? Que das alturas Deus estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Talvez você esteja sendo coberto de águas profundas e você não sabe como sair da situação que você está. A dívida é muito maior do que você pode pagar. Os exames médicos são cada vez mais caros. O aluguel que está vencido. O filho que está viciado em bebida, em maconha. O casamento que não vai bem. O relacionamento que fracassou. O emprego que não é o que você queria. São águas profundas. São águas difíceis, correnteza difícil de se atravessar. No entanto, embora Satanás e seus anjos nos ataquem nos nossos dias mais frágeis, o Senhor é o nosso amparo. Ele é o nosso libertador. O verso 1 do Salmo 18 diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Deus é a sua força. Olha o verso 2, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus é o meu refúgio, é o meu rochedo, é o meu escudo e poder que me salva, é minha torre alta. Nós cremos em Deus e Deus é a nossa força, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso libertador, é o nosso escudo, por isso não seremos abalados. Nós estamos aqui porque queremos aprender a confiar em Deus. É claro que se eu perguntar para todos vocês, você confia em Deus? Você vai dizer que sim. Mas sabe, Deus quer algo mais profundo. Ele quer que realmente tenhamos fé. E fé é a certeza do que se espera. É a certeza do que você está pedindo aqui nos comentários, o seu pedido de oração.
Você pode ser católico, espírita, evangélico, pentecostal, neopentecostal, retetê, cair no espírito. Você pode ser tradicional, você pode ser da predestinação, pode ser do livre-arbítrio, pode ser calvinista, você pode ter igreja, não ter igreja, você pode ser branco, preto, homem, mulher, velho, novo, não importa. Vá para a palavra de Deus. Vá para a Bíblia. E agora eu preciso dizer uma coisa muito importante a você. Você quer que Deus seja a sua força, sua fortaleza, seu rochedo, seu libertador, seu refúgio, seu escudo? Então faça da Bíblia a tua regra de fé. Não é o padre quem tem que dizer para você o que você tem que crer. Não é o médium, não é o espírito, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o pastor, não sou eu. A sua fé, a sua crença precisa ser pautada, estabelecida na Bíblia, na palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo aqui todas as noites, resgatando a leitura bíblica, a meditação bíblica. Por isso que eu sempre estimulo você, pegue sua Bíblia. A versão que eu uso é a Nova Versão Internacional. A Nova Versão Internacional. Você pode pegar qualquer Bíblia católica, qualquer versão evangélica, mas aqui eu uso é a Nova Versão Internacional. Sabe por que eu gosto dessa? Porque ela tem um linguajar um pouco mais contemporâneo dos nossos dias, mas ela é muito fiel ao texto original, do hebraico e do grego. Então eu tenho segurança. Eles são muito fiéis àquilo que está escrito na língua original. Por isso que eu uso essa Nova Versão Internacional. Uma Bíblia como essa você encontra em qualquer livraria evangélica. Qualquer livraria evangélica, certo? Se você quiser esta Bíblia aqui que eu uso, esta Bíblia, com esta versão, tem o link aqui na descrição do vídeo, tem o link, está escrito assim, esta é a versão que o pastor usa. Você clica ali e você pode adquirir online e ter ela online, mas se você quiser ir em qualquer livraria evangélica, você só chega lá e fala assim, olha, eu quero uma Bíblia com a Nova Versão Internacional. Se você desejar esta versão aqui. Mas você pode seguir na sua Bíblia, você não precisa comprar. Você pode usar a sua Bíblia, mas daí vão ter algumas diferenças aqui, né, de um verso ou de outro. Mas isso é coisa secundária. O que eu quero dizer para você é que Jesus é especialista em virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Em outras palavras, nada está perdido. Deus muda a história da nossa vida. Ele pode nos proteger, Ele pode nos libertar, nos livrar, Ele pode cuidar de nós, dos nossos filhos. Mas sabe, eu preciso te perguntar, você pertence ao céu ou à terra? Você pertence a Cristo ou à carne? Você está arrependido dos teus pecados, arrependido das tuas falhas? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Quer ter amizade com Cristo? Eu espero que sim. Os ataques que sofremos do mal são violentos. Se não fizermos de Deus o nosso refúgio, o nosso libertador, é como se estivéssemos indo para uma guerra com um estilingue na mão. Não vai funcionar. Por isso, em nome de Jesus, além do seu pedido de oração, escreva aqui, Senhor, seja o meu libertador. Escreva nos comentários, olha que pedido lindo de um filho, de uma filha. Senhor, seja o meu libertador. Jesus vai libertar você da tristeza, das dívidas, da doença, de relacionamentos tóxicos. Jesus vai libertar você do câncer, da diabetes. Jesus vai libertar você de tantas situações duras, ruins e difíceis. Jesus é o libertador e Ele quer ser o teu libertador. Já escreveu? Senhor, seja o meu libertador. Que bom. Obrigado pela sua companhia.
Amanhã estaremos juntos aqui. A partir de 15 para as 7 da noite já estaremos aqui. E eu estimulo todos aqui a sempre compartilharem essa mensagem para que mais pessoas estejam aqui conosco. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que Deus te proteja. E vamos juntos agora orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso rochedo, é o nosso refúgio, o nosso escudo, nossa rocha, nossa fortaleza. Pai, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Responde cada pedido de oração aqui nos comentários. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós, perdoe-nos e nos ajude a pertencermos a Ti, a estudarmos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, que ela possa nos libertar, porque o Teu Filho disse que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. E é isso que estamos fazendo aqui todas as noites, Senhor, lendo a Tua Palavra. Por isso, Senhor, tem uma bênção única e específica para cada pessoa que compartilha aqui o Boa Noite Jesus, porque queremos que mais pessoas nos acompanhem todas as noites. Nos entregamos a Ti, Senhor, agora. Queremos descansar em Teu amor, que nessa noite os Teus santos anjos nos protejam e que amanhã estejamos na Tua presença o dia todo, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Fica ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe você. Eu te espero amanhã aqui no Boa Noite Jesus. Se já está inscrito no canal, que bom. Se não está inscrito, se inscreva. Eu vou deixar agora com você uma pregação. Então fique agora, passe mais tempo com a palavra de Deus. Você sabia que as palavras que você usa no seu dia a dia podem estar bloqueando as bênçãos de Deus para a sua vida? E mais do que isso, as palavras que eu e você dizemos podem estar atraindo todo tipo de desgraça e de maldição sobre nós. Não sou eu quem digo isso, é a própria palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, em Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na boca, nas palavras do que dizemos e naquilo que calamos. Então, amigo, fique comigo aqui até o final, porque eu vou te explicar no final 3 atitudes claras, objetivas e fáceis para você mudar tudo isso na sua vida. Para que você pare de falar as palavras erradas, aprenda a usar no seu dia a dia as palavras corretas e, é claro, para que todo o efeito das palavras que você já disse ou que falaram contra você caiam por terra. Então, em nome de Jesus, desde já eu intercedo pela tua vida para que toda a obra destruidora do mal caia por terra e que haja nulidade no mundo espiritual de toda palavra negativa e destruidora contra a tua vida. Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Esse é um ministério de oração, de intercessão, que abraça todas as pessoas de todas as igrejas, todas as denominações são aqui bem-vindos. Esse ministério aqui não tem nenhuma placa de igreja, não se trata de religião, trata-se de Jesus, da Bíblia, de sua palavra. E se você crê na palavra de Deus como sendo poderosa para proteger a tua entrada e a tua saída, você já pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, é de graça. Quando você se inscreve, o YouTube manda uma lista de todo mundo que se inscreveu naquele dia e nós começamos a orar e interceder pela sua vida. Então tem um pedido de oração, já escreva aqui no comentário. E antes do primeiro texto bíblico, eu quero fazer já um acordo aqui, uma aliança com você. Todas as vezes que a palavra de Deus tocar o seu coração nessa mensagem e você sentir o Espírito Santo com você, escreva, digite assim: Deus é bom. Quando eu estiver orando pelos pedidos de oração, eu saberei que você foi tocado e sensibilizado pela mensagem da palavra de Deus. Então, se em algum momento você sentir Deus falando com você, escreva, Deus é bom. Se os teus olhos se abrirem para uma nova realidade espiritual, escreva, Deus é bom. Se você quer confirmar a palavra que você está ouvindo, digite, Deus é bom.
Muito bem, que Deus nos abençoe. Eu convido você agora a orarmos para aprendermos da palavra de Deus, que é a nossa referência espiritual para tudo que fazemos nessa vida. Então, se puder, feche seus olhos, vamos juntos orar. Bondoso Pai, desde já eu oro e intercedo pela vida dessa pessoa que passará os próximos minutos com o Senhor e comigo. Por favor, Senhor, lance por terra toda palavra negativa, toda palavra destruidora, toda palavra maligna que vem para destruir, para roubar. Por favor, Senhor, que as nossas palavras sejam palavras de vida para nós, para nossos filhos, para nossa família. Ajude-nos a usarmos corretamente a influência das palavras e que assim, ó Deus, nós possamos declarar apenas aquilo que te agrada e aquilo que nos protege contra as forças do mal. Fica com cada pedido de oração já feito aqui nos comentários. Abençoe cada pessoa que ficará aqui os próximos minutos, dedicando seu tempo, sua vida. Muitos já estão pegando suas Bíblias, papel, caneta, para poder minuciosamente colocar em prática a tua palavra, e eu os abençoo na certeza do poder de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Querido, primeiro texto que você precisa perceber, primeiro texto bíblico está aqui no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 3, no versos 5 e 6. Olha que coisa importante para você entender o poder da palavra. Olha o que diz. Tiago 3, 5 e 6 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o poder da língua, pequeno órgão, mas que ela contamina a pessoa inteira e incendeia o curso da vida. A sua vida pode ser transformada hoje pelo poder que Deus coloca em suas palavras. Se os louvores agradam a Deus, a murmuração, a reclamação, ela entristece o Espírito Santo e coloca você em um atalho de destruição. O que você fala promove o encorajamento para a vida ou a destruição para a morte. A palavra constrói ou destrói. Sabe, nós não temos noção do que uma palavra é capaz de fazer na vida de alguém. Eu me lembro da história de um garoto peruano chamado Alejandro. Este garoto tímido, um menino medroso, um menino pobre, um menino que não tinha valorização nenhuma, que não tinha espaço nenhum, que era sempre o último escolhido para poder jogar futebol, sempre se sentindo menor do que os outros, de baixa estatura, não era bonito. Aos 10 anos de idade, sentadinho na sua carteira encolhido, um professor estava promovendo um curso de oratória. 10 deveriam ser os participantes. Só haviam 9 inscritos. E esse garotinho de 10 anos, ele tinha muita vontade de participar, mas ele não tinha coragem sequer de erguer a mão. Imagina o coraçãozinho desse menino, 10 aninhos, com vontade de participar, mas era tão tímido que não podia erguer a mão. Só que o professor, à medida que ia dizendo, olha, falta uma última vaga, ele viu a angústia no coração desse garotinho. E esse professor começou a andar pela sala
E quando chegou por trás desse menino, chamado Alejandro, chegou bem no ouvidinho dele e disse assim: vai. Uma palavra. Vai. E esse menino se encheu de coragem, inscreveu o nome dele, participou do torneio e ganhou o torneio. As pessoas hoje o conhecem como Alejandro Bulhon, um dos maiores pregadores da palavra de Deus que a América Latina já produziu no mundo, se não o maior. Uma palavra de um professor, sussurrada no ouvido, vai, mudou a vida dele, toda a vida de sua família, definiu a sua vocação, o seu propósito e salvou milhões de pessoas do inferno. Porque esse pregador, se você nunca viu, digite aqui no YouTube Alejandro Bulhon e veja as mensagens. Para mim, o maior pregador que eu vi com os meus olhos. Uma palavra de um professor, você entende que a palavra pode mudar o curso da vida, mas não é só para as coisas boas, para as coisas más também. Quem proferiu palavras contra você? Um dia alguém disse para você que você era feia, que você era incapaz, que você era ridículo, que você nunca teria sucesso, e você acreditou nisso, e isso te atormenta até o dia de hoje, pois em nome de Jesus, essa maldição que proferiram contra você cairá por terra agora. Agora. Você acredita nisso? Que as palavras malditas que falaram contra você no passado, hoje cairão por terra? Não existem coincidências no reino de Deus. Se você veio até aqui, essa mensagem é porque Deus queria dizer para você que as palavras malditas de pai, de mãe, de tio, de tia, de amigo, de prima, as palavras de maldição não terão poder na sua vida. E se você crê que Deus pode anular a influência dessas palavras de destruição na sua vida, você pela fé vai escrever aqui: eu creio. Eu creio. Eu creio. Veja, a palavra do Senhor, ela declara, aqui ó, a gente já leu, eu vou ler de novo para você, Tiago 3, 5 e 6. Anotou isso aí na sua Bíblia? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Está cheio de gente que rouba a glória de Deus, porque não é nada sem Deus, mas ela se acha demais. Conhece gente assim? Imagine que Deus dá a vida, Deus dá o ar, Deus faz o coração bater, é Deus quem faz a pessoa ter consciência dela mesma, mas ela acha que ela é a grande causadora do sucesso dela. É uma pessoa maluca. Então a pessoa, ela fala e ela se vangloria das viagens, do carro, se vangloria disso, do filho, da filha. Conhece vizinha assim, vizinho assim? Pessoa que está sempre contando vantagem. A Bíblia diz que é um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma única fagulha. Perceba que um grande incêndio sempre começa com uma fagulha. Uma palavra pode destruir a esperança do seu filho. Uma palavra pode tirar a alegria e roubar a alegria de alguém. Por isso eu e você precisamos cuidar com as nossas palavras. Cuidado, porque aquilo que você fala para a vida do teu filho, mas você não presta para nada. Você também é um preguiçoso. Mas você também sempre desobedecendo. Você é um mentiroso. Você só sabe mentir. Essas palavras vêm do inferno e podem causar um grande incêndio na vida. O texto bíblico continua dizendo no verso 6: assim também a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da vida.
Será que você está incendiando o curso da tua vida por aquilo que você fala? Bom, querido, a palavra do Senhor, ela nos repreende. E em nome de Jesus, e com amor cristão, eu repreendo você com amor. O que você tem dito? O que você tem falado na sua vida? Como você tem absorvido os problemas e as dificuldades da tua vida? Com murmúria, reclamação, indignação? Você fala o que não deve? Bom, querido, preste atenção no outro texto bíblico que eu vou te mostrar aqui, porque ele é poderoso. Agora, Efésios, anote aí, Efésios no capítulo 4, no verso 29 em diante. Preste atenção, em nome de Cristo. Efésios 4, 29 em diante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4, 29 e 30. A palavra de Deus diz para você parar de usar palavras torpes, palavras vazias, palavras impuras. Tem gente que fala besteira e abobrinha o dia inteiro. Conhece gente assim? Parece um bobo alegre. Se você olha, ele passa horas e horas em Instagram, YouTube, Facebook. Horas, todos os dias, só vendo bobeira, só vendo bobagem. Agora preste atenção, você não pode sair desse vídeo, porque eu vou te mostrar 3 coisas que você vai fazer para que você mude o rumo da sua vida. A palavra de Deus diz que com as nossas palavras nós podemos entristecer o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, se com as nossas palavras nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos alegrando quem com as nossas palavras? Com certeza, o inimigo de Deus. Então, se nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos afastando ele da nossa vida e nós estamos alegrando o diabo que está se aproximando da nossa vida. Aí você não sabe por que todo tipo de vício, todo tipo de desgraça, de traição, de separação, de vergonha, tua vida travada. Mas é claro, você está entristecendo o Espírito Santo. Que tipo de música você está cantando? Pagode? Funk? Rap? Rock? O que você escuta no seu carro? O que você escuta no seu dia a dia? O que você assiste na Netflix, na Prime Video, na HBO, na Rede Globo, no SBT, na Record? O que você assiste? Ah, querido, palavras torpes, palavras vazias. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos falar coisas úteis. Você já me viu fazendo vídeo engraçadinho aqui na internet? Sabe, a alegria vem de Deus, o fruto do Espírito também é alegria, mas é alegria celestial. Jesus era sério, mas não era mal-humorado. Tanto tinha bom humor que as crianças queriam estar perto dele. Mas as palavras de Cristo nunca foram vazias, nem destruidoras. Não eram palavras impuras. As suas piadas são maliciosas. Você dá risada de piadas maliciosas. Quando o seu filho erra, o que você fala para ele? Que tipo de brincadeira você tem com a sua filha? A Bíblia diz que as nossas palavras devem ser sempre úteis. Então, quando você digita Deus é bom, ou quando você diz eu creio, ou quando você faz o seu pedido de oração, você está escrevendo palavras úteis.
Quando você compartilha esse vídeo, você está sendo útil para o reino de Deus. E você está enfraquecendo o reino do mal. Toda a tua palavra deve ser útil para que conceda graça aos que a ouvem. As tuas palavras têm um elogio sincero. As tuas palavras enaltecem o nome de Jesus. As tuas palavras são sempre para construir e não para destruir. Ou você está sempre menosprezando os outros ou a si mesmo. Tem gente que se menospreza o tempo inteiro. Você quer ver? Eu não sei cozinhar direito. Eu me esforço, mas olha, não é o meu dom. Daí as pessoas vão lá comer, comem, elogiam dela, falam assim, não, mas faltou um pouco de sal. Não, passou um pouquinho do ponto, as pessoas estão elogiando e ela se menosprezando. A pessoa vai e elogia a roupa dela. Nossa, que vestido lindo. Você achou? Nossa, tão simplesinho. Tenho ele há tantos anos. Nossa, eu já até estou enjoada dele. Ela não consegue sequer receber um elogio. Mas eu não estou aqui falando isso para te condenar se você se identificou com isso. Eu estou falando isso para te libertar, para que você tenha consciência de que as tuas palavras não podem menosprezar você mesma. Alguém te elogiou, agradeça. Você sabe que eu tinha esse problema? Eu ia pregar e as pessoas elogiavam a pregação, elogiavam o sermão, eu não sabia o que falar. Aí ficava assim meio que uma resposta meio mecânica e pronta e eu vou dizer para você, não era... Eu dizia assim, louvado seja Deus, mas não era do coração, era mecânico, eu ficava envergonhado, eu não queria aceitar aquele elogio, mas eu também sabia que eu dizer louvado seja Deus era meio, para mim, um pouco falso. Até que eu entendi, orando a Deus, a aceitar o elogio. As pessoas vêm e falam assim, Ivan, obrigado pela mensagem, essa mensagem falou o meu coração. Eu digo, obrigado, fico feliz que essa mensagem tenha ajudado você. Agradeço ao Espírito Santo por colocar as palavras certas para ser útil na sua vida. Se alguém te elogiar e você perceber sinceridade, agradeça, receba o elogio, não se menospreze e também não diminua outras pessoas. O filho da fulana passou no vestibular. Também, mas fazendo cursinho, também, depois de 5 anos só fazendo isso, sem trabalhar, sem nada. Olha que preço foi, a mãe perdeu a saúde de tanto que teve que trabalhar para poder pagar o cursinho, por isso que passou no vestibular. Sabe, a gente precisa aprender a se alegrar com a alegria dos outros. Por favor. Quer mais um texto bíblico? Eu vou te mostrar aqui. Olha só. E olha, você que está comigo aqui até aqui, já fez o seu pedido de oração? Já deixou o seu joinha aí, o seu like para o YouTube pregar o Evangelho? Olha, quando você deixa o seu like, o seu joinha, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu sei que o YouTube vai trabalhar para Jesus. Lembra que Jesus Cristo disse que se os homens não pregarem, as pedras falariam? Pois é. Pois quando você deixa o joinha, faz com que o YouTube, um algoritmo, uma inteligência artificial, leve Jesus para as pessoas. Tem tanta podridão nesse YouTube, tanta desgraça, mas a gente precisa usar essa plataforma para levar Jesus. Olha só, Mateus 12, eu vou ler aqui 36 e 37. Olha só, aqui Jesus falando, é Jesus, tá? Mateus, no capítulo 12, 36 e 37, diz o seguinte, aqui, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus Cristo, aquele que não mente, aquele que não brinca com coisa séria, ele disse que no dia do juízo, todos
terão que dar conta de tudo o que falaram, porque pelas nossas palavras seremos absolvidos ou condenados. Eu te pergunto, se Jesus Cristo viesse hoje a essa terra, se Jesus voltasse hoje, você seria absolvido pelas suas palavras ou você seria condenado pelas suas palavras? Você é uma pessoa crítica demais? Vai na igreja e critica o pastor, critica o banco da igreja que está duro, critica que demorou demais, critica porque teve muito texto bíblico, porque teve pouco texto bíblico. Critica a liderança da tua igreja. Nossa, como eu vejo gente criticando a liderança da igreja. De todas as denominações. É babado de todo lado. Você sabe do que eu estou dizendo? Irmão contra irmã. Família contra família. Dentro do meio evangélico, acontecendo o tempo todo. Pastores se vendendo para o misticismo e usando textos bíblicos para introduzir a nova era dentro da igreja, com milhões de seguidores. Esses falsos pregadores que arrastaram multidões com eles, no dia do juízo, serão condenados. Sabe, pare de criticar. Sabe essa historinha de crítica construtiva? A crítica destrói, amigo. Sabe o que serve? O que constrói? Palavras de afirmação. Se você não pode elogiar alguém, não critique. Que as tuas palavras edifiquem a você mesmo, aos seus filhos, ao seu marido. Você está vivendo uma crise conjugal aí, o casamento acabando, indiferença, briga. Você acha que você apontar os erros na cara do seu marido vai ajudar no quê? Você criticá-lo vai ajudar no quê? Eu vejo mães conversando com amigas, falando mal dos filhos. Olha o tamanho da loucura. Você acha que você não está entristecendo o Espírito Santo? Ah, mas você sabe como é que é minha filha, né? Nossa, ela é grossa, ela é estúpida, não, ela é desobediente, ela não quer saber de nada da família, não, ela só pensa nela mesma. Mãe falando mal da filha. A Bíblia diz que é como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra no tempo certo. Deus quer usar a tua boca, meu irmão e minha irmã, para você proferir bênção. O que as pessoas não sabem é que quando elas amaldiçoam alguém, essa maldição vai, mas ela também fica dentro da pessoa que amaldiçoa. Por isso que Jesus Cristo ele disse assim, olha, você precisa orar pelos seus inimigos e amar aqueles que perseguem vocês. Porque a gente devolve o mal que nos entregam com o bem. Essa é uma arma celestial e ela é poderosa. Ela tem poder para anular a obra maligna, pagar o mal que nos dão com o bem. Se alguém é injusto com você, quando você tiver oportunidade, seja justo com ela. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Ivan, isso é muito difícil, eu sei. Mas você não precisa tentar isso sozinha. Você tem o Espírito Santo de Deus que auxilia você na construção da sua mente. Agora você percebeu o poder da palavra? Jesus Cristo disse que pelas palavras que proferirmos seremos condenados ou absolvidos. Você vai perder a vida eterna por causa de crítica, maledicência. Você sabe o que é maledicência? Maledicência é diferente de fofoca. Fofoca você nem sabe se é verdade ou se não é mentira, mas é um babado e você sai contando para os outros. Isso é maldição para a tua vida. Maledicência é outra coisa que a Bíblia condena. Maledicência é quando uma coisa é verdade, mas é ruim. E você propaga aquela notícia. Por exemplo, um casal separou. Isso é uma coisa boa ou coisa ruim? Um divórcio é uma coisa boa ou coisa ruim? Geralmente é ruim, certo?
E você vai e começa a falar para um, começa a falar para outro, começa a falar para outro. Veja, você não está mentindo, não é fofoca. Mas o nome disso é maledicência. Maledicência é você propagar a maldade, mesmo que seja verdade. Difundir, você é um publicitário do diabo. Quando você fala a verdade, mas é uma verdade ruim. Por exemplo, o filho da fulana é viciado em drogas. Isso é uma coisa boa ou ruim? Ruim, né? Você queria isso para a tua vida, para a vida do teu filho? Não, você não queria, nem eu. Mas daí na primeira oportunidade, conversando sobre a fulana, você viu, você sabe, né? Que o filho da fulana é viciado em cocaína, é viciado em crack. Precisamos orar por ele. E a gente ainda coloca uma capa espiritual em algo que não é espiritual. O nome disso é maledicência. É você propagar uma notícia ruim que é verdadeira. Você e eu, se fizermos isso, seremos cobrados por Deus. Toda palavra torpe, Deus trará a juízo. Então, o que a gente faz, Ivan? E agora vem, olha só para quem ficou aqui até o final, né? O que a gente faz para a gente poder mudar esse padrão destrutivo que impede que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, que atrai todo tipo de demônios para dentro da nossa casa e para nossa mente? Bom, primeira coisa, você precisa pensar no que vai falar e não falar para pensar. Olha, tem gente, eu vou falar para você aqui porque eu sou assim. Eu tenho TDAH, certo? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Eu preciso falar para pensar. Só que eu oro para o Espírito Santo para que eu consiga pensar antes de falar. Eu preciso pensar para falar. Cuidado, porque muita gente simplesmente fala. Simplesmente fala. E quando vê, já viu. Agora você lembra lá de Tiago 3, 5 e 6? Lembra? Que um incêndio ele começa com uma faísca. Você simplesmente joga uma palavra e depois você não consegue pegar ela nunca mais. Você lembra daquela história do indivíduo que falava, daí pedia desculpa, falava, pedia desculpa, falava e pedia desculpa, até que um dia o sábio pegou esse homem, levou no alto de uma montanha, pegou um travesseiro cheio de penas e jogou, espalhou todas aquelas penas, depois disse assim, agora você vai catar todas essas penas aí pra gente encher aqui de novo o travesseiro. Ele falou assim, não, é impossível. Ele falou assim, é exatamente isso que você faz. Quando você fala mal de alguém, quando você fala o que não deve, quando você fala sem pensar, você espalha todo tipo de desgraça, de maldade, é usado pelo inimigo de Deus. Depois não adianta você querer pedir desculpa, porque não resolve. Você entende? Então a primeira coisa, você precisa saber se você tem esse problema ou não. Se você tem o problema de se auto-amaldiçoar, falando palavras ruins contra você mesmo, se depreciando o tempo inteiro. Mas não é para mim, não, eu não consigo. Não, vamos correr, vamos aprender, vamos correr 5 quilômetros. Não, eu não quero, não consigo. Não é para mim. Vamos lá, vamos prestar um concurso público. Não serve, não é para mim. Vamos abrir um negócio, vamos começar um negócio, a gente aqui na nossa família. Não serve, não é para mim. Nada é para você. Você nunca é bonita, você nunca é inteligente, você nunca é capaz, você nunca pode mais, porque você mesmo diz isso para você mesmo o tempo inteiro. São palavras de destruição que estão incendiando a tua vida e tirando toda a beleza da tua existência. Ou talvez o seu problema seja ser crítico demais, crítica demais. Critica o filho, nada tá bom, tá sempre insatisfeito. Sempre critica o outro, sempre acha o mas, porém, todavia. Sempre tem uma palavra ferina, sempre dá uma cutucada no outro, sabe? Sempre dá uma agulhada. Ou talvez você tenha prazer em fofoca. Peça perdão a Deus. Qual é o seu problema?
Seu problema é a fofoca? Seu problema é a maledicência, lembra? Maledicência? Falar a verdade de uma coisa ruim, espalhar uma coisa ruim. Seu problema é a fofoca, é a maledicência? É você se criticar, se menosprezar, se depreciar? O que está acontecendo? Talvez o seu problema seja murmurar, reclamar o tempo inteiro. Você acha que isso agrada a Deus? Não, isso entristece o Espírito Santo e aproxima demônios para a sua vida. Por isso você não é alegre, por isso você está cada dia mais mal-humorado, cada dia mais magoada, cada dia mais rancorosa. Vamos se libertar disso em nome de Jesus. Vamos nos libertar. Então você vai escrever, você entendeu que existe poder nas palavras e que é a Bíblia que diz isso? Então você vai declarar uma coisa agora. Você vai dizer o seguinte: existe poder nas palavras. Escreva isso para ficar claro na sua mente e para você testemunhar para todo mundo que vai fazer o pedido de oração aqui, para todos os intercessores que vão orar por você. Você vai escrever: existe poder nas palavras. Existe porque Deus diz. Agora, você vai escrever: existe poder nas palavras. Mas você sabe que não existe um poder mágico. Se eu falar assim, eu quero me teletransportar para o Japão agora, você sabe que isso não vai acontecer. Agora, existem efeitos psicológicos e espirituais profundos naquilo que eu digo. Entenda o que eu vou dizer para você. Imagine se eu olhar para o meu filho. Meu filho hoje já é adulto, mas imagine quando ele era pequeno, se eu olhasse para ele e falasse assim: você não presta, você é fraco. Não, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você nunca vai tirar 10. Aí ele tira 10, eu digo assim: com certeza colou, né? De quem que você colou? Ninguém te pegou colando, não? Enganou quem? Olha, essa prova devia estar muito fácil, vou ter que mudar você de colégio, estão fazendo prova para débil mental. Olha, você é um fracassado. Olha só, você vai jogar, com certeza vai perder. Só me diga de quanto vocês vão perder. Olha só como você é igualzinho a família da tua mãe. Você é uma pessoa que não tem garra, você não tem força nenhuma. Se eu criar o meu filho falando isso para ele, como que você acha que vai se formar a estrutura dele? Entende o poder da palavra? Agora pense assim, eu educando meu filho pequenininho, dizendo assim: papai ama você. Eu tenho orgulho de ser seu pai. O maior presente que eu recebi na minha vida é ser pai de você, Gabriel. Olha que prazer ter você aqui comigo. Você é meu melhor amigo, meu companheirinho para tudo. Olha só, me ajuda aqui, Gabriel. Você é tão inteligente. Me mostra como é que eu faço isso aqui no celular, que eu não sei como é que eu faço. Me ajuda aqui, filho. Filho, parabéns. Filho, você tirou 8. Ah, que maravilha! Olha, eu tenho certeza que essa prova devia estar muito difícil e você ainda conseguiu tirar 8. Nossa, filho, que orgulho, que alegria! Como que você acha que o meu filho vai crescer? Você percebe o poder das palavras? Gente, isso aqui não é nova era, nem lei da atração, isso é o que a Bíblia diz. Então a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência de qual é o seu problema com as palavras. Você vai pensar para falar e não falar para pensar. Depois, você vai fazer uma coisa. Você precisa entender que o que você coloca na sua mente é o que sai pela sua boca. Então você tomou consciência do seu problema, agora você vai entender que tudo o que você coloca diante dos seus olhos é aquilo que vai sair pela sua boca. Pensa assim, imagine que eu tenho um galpão, tá? Um galpão. E ali eu vou enchendo aquele galpão de bicicleta. Coloco bicicleta. Você acha que eu vou conseguir tirar dali maçãs? Não, né? Eu coloquei bicicleta ali dentro. O que vai sair? Bicicleta. É isso, gente. Se você só coloca coisa ruim na sua mente, o que vai sair da sua boca? Coisa ruim. Se você só convive com gente fofoqueira, você vai fazer fofoca. Porque tem a fofoca passiva e a ativa. A passiva é aquele que fica só escutando, a ativa é aquele que fala. Quando alguém está falando mal dos outros,
E você está ouvindo, você é um fofoqueiro também, só que um fofoqueiro passivo. Pode se tornar um fofoqueiro ativo, corroborar com a ideia, continuar falando mal ou repassar a fofoca para os outros. Então, se você coloca músicas mundanas na sua mente, ouvindo todo esse tipo de sofrência, de pagode, de rock, de funk, de rap, seja lá do que for, de rock, de bossa nova, todas essas músicas, você está enchendo a sua mente de uma coisa. O que vai sair pela sua boca? O que você colocou. Se você só assiste dorama, a sua boca vai sair o quê? Dorama. Se você colocar filme de terror, a tua boca vai sair. Se você ficar vendo esses humoristas fazendo stand-up comedy e eles só ficam falando todo tipo de palavrão, o que vai sair da sua boca? Palavrão. Você entende? Que se você quiser quebrar o ciclo de maldição das palavras destruidoras da sua vida, você precisa colocar na sua mente coisas que edificam. Você precisa assistir bons filmes. Você pode assistir A Forja, por exemplo, um bom filme para você assistir. Você pode assistir Desafiando os Gigantes, um bom filme para você assistir. Você pode ver um documentário. A Netflix agora tem um documentário sobre Moisés. Coloque lá, documentário Moisés. Excelente documentário. Excelente. O que você vai ler? Você vai ler fofoca de artista? Do Neymar, de não sei quem, da Todinho? Você vê o que é BBB? O que você coloca na sua mente? Você precisa colocar coisas boas, coisas puras, coisas honestas, para te ajudar a colocar coisas boas. E por último, você vai clamar a Deus para que Ele te liberte de toda palavra maligna que falaram contra você na infância, toda palavra destruidora, todo elogio que você deveria receber, mas não foi dado a você, e que te causou vazio, vergonha, medo, insegurança. Tudo isso precisa ser derrubado, e isso é uma obra do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você já orou para Deus romper com todos os traumas que fizeram a tua destruição lá na infância? Sabe, as mágoas e as lembranças negativas que você tem? Elas precisam ser quebradas, e isso é obra de Deus na sua vida. Não é só você querer e falar assim, eu não quero que isso influencie a minha vida. Isso vai influenciar, a não ser que haja um poder sobrenatural que só Deus pode fazer por você. É por isso que nós vamos orar aqui. Nós vamos orar para que esses traumas, essas maldições sejam colocadas no esquecimento do passado. O apóstolo Paulo nos dá a saída para tudo isso. O apóstolo Paulo nos diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo, ele não ficava revivendo o passado dele. Paulo não ficava lembrando das desgraças da vida dele no passado. Porque Paulo era um assassino. Paulo levou à cadeia, à prisão, à tortura e à morte centenas de pessoas. Você acha que o diabo não tentava atormentar o apóstolo Paulo com todo o passado ruim que ele teve? Claro que sim. Mas o apóstolo Paulo dá a saída para você e para mim. Ele diz: uma coisa eu faço. Uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quem deu o poder para o apóstolo Paulo esquecer do passado? Deus. Porque a gente encontra na Bíblia Deus declarando: esqueço das vossas transgressões, me esqueci das vossas iniquidades. É Deus quem perdoa os nossos pecados e esquece
todas as nossas transgressões. O método de Deus contra a maldade é deixar o passado no passado e avançar. Na vida a gente anda olhando para frente e para cima, para frente e para cima. O lugar do passado é no passado. E como que a gente quebra esse ciclo de maldição? A gente clama pelo sangue do Cordeiro. Não pelos nossos méritos, mas pela graça e misericórdia de Cristo. E hoje Ele vai destruir toda a obra maligna que fizeram contra você no passado. Toda palavra torpe, toda palavra de maldição, toda palavra maldita vinda do inferno. Agora, para que isso aconteça, você precisa crer. Eu vou orar agora. Mas antes de orar, eu vou dar tempo para você escrever. Eu creio. Você crê que Deus pode anular hoje todo o impacto do mal na sua vida? Então digite: eu creio. Mas pastor Ivan, eu não creio. Eu tenho dificuldade em crer. Você vai escrever pela fé. Você vai escrever: eu creio. Ivan, não me sinto bem para escrever eu creio se eu não creio. Então você vai escrever: Senhor, me ajude a crer. Senhor, me ajude a crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus com fé, a gente desagrada o demônio. Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente alegra o inferno. Então você vai dizer: Senhor, me ajude a crer. Se você crê, diga: eu creio. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, eu oro e intercedo por cada pessoa que está orando comigo agora. Não importa em que dia essa pessoa esteja orando, o Senhor é o dono do tempo. Por isso eu intercedo pela vida dela. O Teu Santo Espírito a trouxe até esse vídeo, até essa mensagem. E ela chegou até aqui, porque ela entende que as palavras são chave para abrir portas ou fechar portas, para construir ou para destruir, para salvar ou para condenar. Por isso, Pai, eu quero interceder para que o Senhor ajude essa pessoa, quem quer que ela seja, para que as palavras dela sejam cheiro de vida para a vida, para que as palavras dela sejam agradáveis ao céu, para que as palavras dela tragam vida a seus filhos, seus pais, seus amigos, no trabalho, na igreja, onde forem. Pai, é verdade que muitas pessoas nos criticam, muitas pessoas nos humilham, muitas pessoas usam palavras para nos amaldiçoar na nossa presença e na nossa ausência. Pai, por favor, proteja-nos e quebre toda a maldição contra nós proferida. Todas as palavras torpes e ruins que fizeram, que falaram, todas as palavras que no passado, Senhor, nos magoaram, que a influência delas não exista mais a partir de agora. Que o Teu poder alcance-nos, que o Teu poder e o poder das Tuas palavras descritas na Bíblia cubra cada um de nós. Pai, veja cada pedido de oração nos comentários, cada clamor, pedidos de oração de urgência, muito importantes. Responda-nos, Senhor, segundo o Teu poder e a Tua graça. Pai, abençoa cada pessoa que compartilha essa mensagem. Toca o coração dos Teus filhos sinceros, para que possam compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir a mesma mensagem. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa inscrita aqui nesse canal. Nós fazemos parte de uma família e queremos, Senhor, que a Tua alegria esteja em nós, que o Teu perdão esteja em nós, que o mover da Tua ação e unção esteja na vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Olha, você vai ver aqui um card de uma pregação espiritual como essa, para aprofundar a sua caminhada cristã. E se você quiser ser membro do canal,
quer apoiar esse canal e receber as meditações que eu escrevo e envio todas as manhãs aqui no YouTube para os membros do canal. Uma coisa é ser inscrito no canal, outra coisa é ser membro do canal. Venha ser membro do canal, é tipo um clube de benefícios para aqueles que querem se envolver mais e mais aqui nesse ministério. Então clique aqui nesse outro vídeo que você já vai ver um cardzinho para você ser membro do canal e receber as meditações. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar e até a próxima mensagem, se Deus quiser.